Bem, eu vou conversar agora com uma amiga do nosso programa. Ela está na Alemanha, Leipzig, que é a Nicole Chabot. Tudo bem, Nicole? Tudo bom, Mari? Tá me ouvindo bem aí? Tô sim, tô ouvindo. Só para todo mundo saber, localize Leipzig no mapa da Alemanha. Leipzig fica mais pro noroeste da Alemanha, perto do limite com a Polônia, No limite com a Polônia. no estado da Saxônia. E você está estudando aí, que eu sei, está se preparando para fazer MBA em engenharia? Engenharia civil. Conta a tua história um pouquinho. Você é brasileira de que cidade? Eu sou brasileira de BH, Minas Gerais, mineira. E em 2014, eu fui para os Estados Unidos, primeiramente, para fazer minha graduação para bacharel. E eu me formei em 2017 e também em engenharia civil. Ah, Aí eu trabalhei um ano em Nova York, aí ano passado eu retornei ao Brasil, e esse ano eu decidi tentar fazer um mestrado em engenharia aqui em Leipzig, que tem um grande programa na faculdade HVTK de Leipzig. Então eu vim tentar. tá todo mundo muito preocupado com os brasileiros que estão radicados fora do Brasil diante dessa pandemia. Como é que está aí na Alemanha? Dá um boletim do que você sente no povo. A Alemanha já está abrindo depois do confinamento? Então, a Alemanha, na verdade, o povo alemão sempre foi muito sistemático. Então, desde quando a quarentena era algo bem rígido, todo mundo seguia bem as regras. No total, teve mais ou menos 170 mil, só que deles só morreram 8 mil pessoas. Está baixando. Está baixando. Hoje nós só temos 11 mil no país inteiro infectados. Isso significa, Nicole, que o isolamento já está relaxado, que eu digo vocês já podem sair, fazer coisas, o que é proibido, o que não é proibido, o que é recomendado, o que não é recomendado. Já faz umas 2 semanas que todas as lojas e comércios abriram, porém é requerido um número máximo de pessoas, dependendo do metro quadrado do local, e eles respeitam muito isso, sempre usando a máscara para entrar nos locais, e sempre há sinais de quantas pessoas podem entrar. E, por exemplo, no supermercado, você só pode entrar com o carrinho. Então, eles diminuíram a quantidade de carrinhos disponíveis, e você só pode entrar se tiver algum carrinho ali. Se não tiver, você tem que esperar a pessoa sair, o carrinho ser higienizado, e aí você pode entrar usando uma máscara. As aulas já voltaram? As aulas? Por exemplo, a minha aula de alemão não voltou. Eu tenho aula online. Porém, as aulas normais de ensino fundamental, médio e superior... Não, desculpa. Ensino fundamental e médio voltaram, mas eles dividiram as salas em grupos. Então, por exemplo, grupos de até 8 alunos, e aí, uma semana, o grupo 1 tem uma aula, na segunda semana, o grupo 2. Então, a cada 2, 3 semanas, o grupo tem uma semana de aula. O que falam do Brasil aí? O que você mais ouve a respeito do Brasil? Agora o presidente Donald Trump cancelou todos os voos do Brasil para a América, até para quem passou pelo Brasil numa conexão. A coisa aqui no Brasil está chegando num ponto em que a gente espera que comece a curva a baixar, não é? O que falam do Brasil aí? Qual é o conceito que as suas amigas, as pessoas com quem você conversa... Você mora com alguém? Quando eu vim inicialmente, eu morava sozinha no apartamento, na verdade com 2 meninas que estudavam na escola, mas eu não conhecia elas. E agora, quando a quarentena começou, eu vim para Leipzig, eu estava originalmente em Marburg, e eu moro com a família da minha amiga. E aí, o que fala do Brasil aí? Fala muito mal da gente aí? Não,
Não, a gente aqui na Alemanha a gente não tem a mesma fama que a gente tem nos Estados Unidos. É? E eu, por ter morado nos Estados Unidos, eu sei da fama que a gente tem lá. A Alemanha, os alemães, pelo que eu conversei, eles sim, eles gostam muito do povo brasileiro por sermos sempre muito aconchegantes e amigáveis, mas o país em si, eles têm uma visão muito baixa. Eles enxergam o Brasil como um país muito bem do terceiro mundo, assim. Para eles é muito perigoso. Eles não acreditam quando eu falo, nossa, tem uma criança andando sozinha aqui, como assim? Eles não acreditam que isso não pode acontecer no nosso país. Eles acham um absurdo. Então, para eles, eles veem o Brasil muito como Entendi. pobreza, criminalidade. Mas, assim, sem ser na parte social, eles veem o Brasil como festa. E igual... Mas nem as mulheres do Brasil são famosas, as mulheres bonitas como você, nem isso, pelo menos, os alemães estão enxergando. Não, sim, quando você conversa socialmente sobre o Brasil, turisticamente, ou sobre as pessoas, eles são apaixonados, realmente falam bem do povo brasileiro, do carisma que nós temos. Mas quando você começa a falar um pouco sobre política, economia, razão social e tudo mais, aí eles já têm uma visão bem pobre da gente. A Alemanha é um país genial, maravilhoso, não é? E eu já gravei aí o meu programa várias vezes, sou apaixonado pela Alemanha, pelos seus hábitos e etc. Você ouviu falar aí de alguma pesquisa alemã que esteja na corrida para descobrir a vacina, para descobrir um remédio eficiente para o Covid-19? Sim, a Alemanha, ela rege o sistema de saúde dela também sobre a EMA, que é a Agência Europeia de Medicamentos, né? E a EMA recentemente divulgou que eles têm 33 vacinas, eu acho, em estudos como potencial, porém eles, assim, não afirmam nada porque eles acreditam que para realmente desenvolver e achar uma cura do Covid e desenvolver a quantidade suficiente para o mundo inteiro, pelo menos um ano a gente está precisando. Um ano. Mas assim, a Alemanha está usando muito o Remdesivir. Remdesivir, que é o parente. Tem a cloroquina, que deve se falar muito aí também, e esse acho que é Remdesivir o nome do outro remédio, não é? Aí é o Remdesivir. A cloroquina que eles no início da doença eles utilizaram, mas muitos riscos, muitos efeitos colaterais, então eles já cortaram. E aí eles estão trabalhando muito com Remdesivir. Aqui eles fazem muito testes clínicos. Sei. Sim, eles fazem muito testes clínicos, principalmente com Remdesivir e essas outras 33 vacinas em estudos. Mas eles também fazem uma coisa que eu achei legal e eu nunca ouvi falar no Brasil, talvez tenha. Chama Compassion Use, usos compassivos. É quando o paciente com Covid, que está em estado grave, não foi aprovado para um teste clínico, e mesmo o Remdesivir ainda não sendo uma droga legal e vendida aqui, a EMA está autorizando essas pessoas a serem tratadas com esses medicamentos ainda em estudo. Com o medicamento em estudos, não é? Exatamente. Que legal, Nicole. E aí o seu curso de MBA, o MBA que você está fazendo em engenharia, como é que você já trabalha hoje ou você só estuda? Não, eu só estudo. Na verdade, eu já estou no processo de aplicação para o mestrado, porque o mestrado originalmente começa em outubro. Porém, tem muitas faculdades querendo prolongar as férias para começar mais para frente por causa do Covid. Mas eu primeiro tenho que terminar meu estudo de alemão, faltam 3 meses, e aí com o nível final eu posso entrar na faculdade, porque ele já tem todas as minhas documentações e eu fui mais ou menos pré-aceita, só tenho que terminar a fase final do alemão, que não é fácil. E você pretende trabalhar fora do Brasil ou voltar para o Brasil? Não, eu pretendo trabalhar aqui na Alemanha. Na Alemanha mesmo, não é? Sim.
Eu sei que os alemães não gostam muito de tocar no assunto do Holocausto, não é? Mas quando essa pandemia começou a tomar a dimensão que estava tomando, as pessoas faziam algum tipo de comparação? Não, os alemães são muito, muito reservados quanto à questão do Holocausto. Eles não falam, não gostam muito de discutir. Se você pergunta uma coisa ou outra, eles até respondem, mas trocam de assunto. Você não consegue ver nada nas notícias, nem em jornais. Mas, assim, então, quando o Covid começou, realmente ninguém tocou no assunto e nem comparou. A única conversa que eu já tive com alguns alemães é sobre a questão dos refugiados. Tem alguns, isso não é oficial, nunca foi dito em jornal e nem por políticos, mas tem muitos grupos aqui, grupos sociais, que acreditam que a sociedade alemã até hoje deve, de alguma maneira, o mundo, devido ao Holocausto. Então, eles apoiam os políticos e essas leis que estão ajudando a receber os refugiados, né? Que os refugiados na Alemanha são muito bem-vindos, recebem muita ajuda do governo. Por um lado é bom, por outro lado não, mas essa é a mentalidade desse grupo que apoia o recebimento dos refugiados, mesmo durante o Covid. Não diminuiu, a receber os refugiados não diminuiu devido ao Covid. E depois o Holocausto dependia do Hitler. O Covid-19 depende de Deus. É isso? Sim, exatamente. Tá bom, muito obrigado, Nicole. Tá com saudades do Brasil? Obrigada. Tô morrendo de saudade. Faz 4 meses já, mas logo, logo tô aí de volta. Se Deus quiser. E você Obrigada. Já tem namorado aí? Tenho não. Tem Só namorado, nos estudos, por enquanto. Você tem um namorado brasileiro aqui no Brasil ou você tem um namorado alemão? Eu tinha um noivo brasileiro. Brasileiro. Tá bom. Muito obrigado, querida. Que você seja muito feliz, seu MBA dê muito certo e obrigado, porque a gente quer mesmo, nesse tipo de conversa informal, pegar um pouco no pulso, não é? Dos brasileiros que estão fora do seu domicílio aqui, vivendo em outros países. Um grande beijo para você. Obrigada, Maria. Obrigada. Beijo. Tchau, querida.